Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, temos mais uma vez essa oportunidade e esse privilégio de reunirmos aqui, nos reunir para celebrar a Santa Ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo e também para estudarmos a Santa Palavra. Gostaria de convidar os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler esse texto aqui, onde Jesus já havia iniciado seu ministério, já havia feito muitos milagres, já havia se tornado conhecido e as multidões começavam a segui-lo. E nos diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 3, versículo 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não manifestassem. Agora vamos no capítulo seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 4, ao versículo 35. Ler uma outra passagem também conhecida, na qual Jesus apazigua a tempestade, Passado um pouco do momento anterior que nós lemos, lembrando que Jesus Cristo, nosso Senhor, e seus discípulos estavam ali, na região do mar da Galiléia, diz o texto assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem do mar, E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações essa noite, amém? Nesses tempos confusos em que nós temos vivido, a nossa geração de crentes experimentou uma coisa que nós não havíamos ainda experimentado, que foram vermos as igrejas fechadas, por vários meses. Nós ficamos sem reuniões, sem o encontro entre os crentes e sem o culto do Senhor, Em outros lugares, em outros tempos,
irmãos já experimentaram o fechamento de igrejas, principalmente por causa da perseguição. Isso é muito comum na história da igreja. E ainda hoje, em vários países, as pessoas, os irmãos não podem se reunir livremente. E agora, por causa de uma doença que nós não esperávamos, nem imaginávamos no início desse ano, nós experimentamos um pouco disso, Meses de igreja fechada, meses sem nos reunirmos aqui. E muito se discutiu, durante esse momento, mas não, as igrejas devem ficar abertas, ou as igrejas devem ficar fechadas, E houve muitas discussões nesse sentido, Se elas deveriam abrir novamente ou se manter as portas fechadas. E vários argumentos foram levantados, pelas pessoas do porquê as igrejas deveriam abrir suas portas, enquanto outros argumentavam por que deveriam permanecer fechadas. Mas muitos disseram, talvez, não, a liberdade de culto é algo que está na Constituição. Não se pode fechar as igrejas, seja qual for a situação, a liberdade de culto é um direito. Outros argumentavam a favor da abertura das igrejas. Não, igrejas são um serviço essencial para a sociedade, porque lá as pessoas recebem apoio espiritual, recebem um consolo. Então, nesse momento difícil que se tem passado, as igrejas são sim um serviço essencial. E assim vários outros motivos foram enumerados. Mas qual o motivo de estarmos aqui essa noite? Qual o motivo de, nessa noite fria, depois de uma semana cansativa de trabalho, termos deixado nossas casas e virmos aqui para nos reunir? E há um só motivo que nos faz sair de casa a cada domingo, que nos faz vir aqui, e que ao longo da história fez muitos irmãos se reunirem escondidos, com risco de suas próprias vidas. E esse motivo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhum outro motivo justifica estarmos aqui. Não sei se os irmãos se lembraram, mas ontem a Reforma Protestante completou 503 anos, se não me engano. É considerado o aniversário dela porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou na porta ali da igreja da cidade, onde ele morava na Alemanha, Wittenberg, as suas 95 teses contra principalmente o erro das indulgências. E aquela atitude ali, que creio eu, ele nem poderia imaginar os seus resultados, desencadeou a chamada Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma Protestante, dos chamados assim reformadores, dos irmãos que naquela época buscaram ali fazer a igreja voltar novamente para o seu trilho, um dos lemas era Solus Christus, que em latim quer dizer somente Cristo. Somente Cristo. Como eu disse, ele é o único motivo. Somente Cristo. Foi o que aqueles servos de Deus defenderam no passado. Somente Cristo é o ensino simples e claro das Escrituras que continuamos a crer hoje. E somente Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o centro das nossas atenções, como nós cantamos naquele hino do Inário, alvo e centro, tu, Senhor. Alvo e centro, tu de amor, és para nós, Jesus, Senhor. Na verdade, ele não somente é o centro, mas ele é a totalidade das nossas atenções. Somente Cristo. Foi esse o lema, um dos lemas que eles acertadamente estabeleceram. Somente Cristo. Ao sairmos de noite, um domingo à noite, frio para virmos aqui à igreja, nós o faremos
com um só objetivo, somente Cristo. Não perderemos nosso tempo aqui dedicando nossa devoção a nenhum outro, nem mesmo a Maria ou aos santos apóstolos, por mais admiráveis que tenham sido esses servos do Senhor do passado. Mas não, nós não vamos perder nosso tempo dedicando devoção a eles. Nós não vamos perder tempo discutindo aqui se os ensinos de Cristo encontram paralelos nas outras religiões da humanidade e se há oportunidade das religiões terem pontos comuns. Não, isso não nos interessa. Somente Cristo é o centro das nossas atenções. Pois nossa fé nos ensina que Cristo Jesus é incomparável. Não temos por que ficar comparando ele com outros, porque ele é incomparável. Não procuraremos Deus, o Pai, por outro caminho, porque a Bíblia nos ensina que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não depositaremos a nossa esperança de salvação eterna em nenhum outro, a não ser Jesus. E em nenhuma outra coisa a não ser na obra de Cristo na cruz. Porque a Bíblia também nos diz, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E nossa adoração, nosso louvor, nossa devoção não será dada a nenhum outro. Pois como o apóstolo João nos revela ali no Apocalipse, né? Quando ele teve aquela visão do céu ali no capítulo 5 de Apocalipse, diz que se procurou ali aquele que fosse digno de abrir aquele livro selado com 7 selos. E o texto nos diz que nem no céu nem na terra foi achado ninguém digno. Nenhum outro, a não ser o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele é o único motivo de estarmos aqui. Ele é o único motivo das igrejas terem sido reabertas. Se reabriram por outro motivo, estão perdendo tempo. O motivo de nós, como irmãos, estarmos aqui é para dar glória, louvor, honra, adoração ao único que é digno. Sendo Cristo o único motivo de estarmos aqui reunidos, eu convido os irmãos a estudarmos, com base nesses textos que lemos, um pouco sobre a sua pessoa, um pouco sobre Jesus Cristo. Um pouco daquilo que faz com que ele seja o único digno, o único mediador, o único salvador. Jesus Cristo, o incomparável. Somente Cristo, o único Deus, homem. E ao falar de Cristo essa noite, eu convido os irmãos para pensarmos em algo muito sublime. Talvez não, sem dúvida, os pontos mais elevados da Escritura. A realidade de quem é Jesus Cristo. Deus, homem. É um assunto sublime, difícil, que vai além do poder de compreensão da nossa mente. Muito além. Mas é o que está revelado nas Santas Escrituras. E é o que nós devemos, ainda que limitados, buscar conhecer, buscar, dentro do possível, compreender, para podermos, de alguma forma, dar uma adoração um pouco mais consciente, um pouco mais, pelo menos, plena, não sei se é possível falar assim, mas um pouco mais, não vou dizer digna, porque nada que fizermos é suficientemente digno da pessoa de Cristo, mas uma adoração pelo menos mais
total da nossa parte a esse que é o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne. E esses dois textos que nós lemos, eles nos mostram de uma forma bem, talvez assim, desapercebida, bem natural, eles nos mostram essa realidade a respeito da pessoa de Cristo e que faz com que ele seja totalmente incomparável. Faz com que nada possa ser comparado a ele. Nada possa ser posto em igualdade a ele. Na verdade, nada possa ser posto nem em desigualdade a ele. Somente ele é a totalidade da nossa adoração, do nosso ser, da nossa confiança. Vejamos o primeiro texto. Ele nos conta ali que Jesus se retirou com seus discípulos. E devido a todas as obras miraculosas que ele estava fazendo, grande multidão começou a seguir, de várias regiões ali, de Israel e até mesmo fora, como Tiro e Sidom. Multidões que ouviam o que ele fez e então queriam estar perto dele. E olhem só o que o versículo 9 nos diz. E ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. O texto está nos dizendo que o poder de cura de Cristo era tão grande que as pessoas afluíam para onde ele estava e iam ao encontro dele. E quando aquela multidão se formava em torno dele, pessoas desesperadas por sua situação de doença, de calamidade, de algum mal que as afligia, se esforçavam por chegar até Cristo, a ponto de se arrojarem sobre ele. Dá para imaginar isso? Aquela multidão em torno de nosso mestre e as pessoas se empurrando, tentando se lançar para pelo menos o tocar. Lembramos do caso daquela mulher que há 12 anos sofria com hemorragia e que, se esforçando ali no meio da multidão, conseguiu tocar na orla das vestes de Cristo, na borda das vestes de Cristo. E o que diz o texto? Que ela foi curada. Virtude de Jesus saiu de mim e curou aquela mulher. E vemos que isso havia se tornado algo comum. As pessoas viam Cristo, iam atrás dele e se empurravam na multidão e se tentavam se lançar para pelo menos encostar nele. Porque o poder dele de cura era tão tremendo, um simples toque era suficiente. E olha como no mesmo texto nós vemos duas verdades aqui claras. Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem. Como Deus, seu poder era tão ilimitado que um simples toque bastava para curar o mal das pessoas. Como homem, ele se sentia comprimido pela multidão, apertado, e pedia aos discípulos que tivessem um barquinho para que a multidão não o espremesse, não o atropelassem, Porque ele era homem. Ele assumiu a forma humana plenamente. Isso nós temos que entender. É uma coisa que é difícil para nós, mas é um dos cernes da fé cristã. E devemos estar plenamente firmes disso. Conquanto Cristo, plenamente Deus, mas ele se tornou plenamente homem, dotado de um corpo tão frágil quanto o nosso, com órgãos como nós, com um sistema funcionando como o nosso, e que se fosse golpeado, se feria. E tinha sangue, tanto é que na cruz ele verteu sangue. E a multidão, se o apertasse, poderia machucá-lo. Na sua natureza física, na sua natureza humana. Mas ao tomar a forma humana, em nenhum momento ele deixou de lado sua natureza divina.
É verdade que a Escritura nos ensina que durante o período da sua encarnação e sua vida aqui nessa terra, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele voluntariamente esvaziou-se a si mesmo para poder tomar a condição de servo, a condição humilhante de um simples ser humano. E para isso, ele não deixou em momento nenhum de ser Deus. Nosso irmão Deison, domingo passado aqui, estava falando sobre outro tema elevadíssimo, a Santa Trindade. Um só Deus em três pessoas, uma só natureza divina com três pessoas. E essa natureza divina não deixou de existir. E a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não deixou de estar ligada a ela. Mas a pessoa de Cristo tomou a forma de homem, se encarnou naquele corpo plenamente humano, em sua plenitude, no físico, na mente, numa alma humana. Cristo disse lá no Getsemane aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está falando ali de uma alma humana, que ele, como homem, quando gerado como homem, passou a ter. Mas daquele corpo, unido àquele corpo, estava a pessoa eterna do Filho de Deus. Aquela que existe desde a eternidade, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Como nos diz o apóstolo João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A pessoa de Cristo, a palavra da vida, tomou plenamente a humanidade também. E se nós não conseguimos compreender a Trindade, um só ser com três pessoas, também nos é difícil compreender a pessoa de Cristo, uma só pessoa com duas naturezas. Participante da natureza divina, mas tendo uma natureza humana plena. E esse texto nos mostra isso, as duas coisas, numa só vez, unidas num só Cristo. Não são dois Cristos, um Cristo Deus e um Cristo homem, mas é um só Cristo. Deus desde a eternidade e homem desde o dia que ele foi concebido pelo Espírito Santo, ali no ventre da Virgem Maria. E quem se compara a ele nesse sentido? Quem pode ser comparado a Cristo quando consideramos que ele é, sim, plenamente homem, mas eternamente Deus? Não, ninguém é digno de nossas atenções, ninguém é digno dos nossos louvores, ninguém deve ocupar o centro da vida da igreja, a não ser Cristo Jesus. E é por causa dele que estamos aqui essa noite, porque ele é Deus. E o texto diz mais, mostrando a plenitude da sua divindade. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Espíritos imundos, demônios. Nós sabemos pela palavra de Deus que os demônios são anjos que caíram. A Bíblia nos fala isso, de Satanás e seus anjos. Seres espirituais criados por Deus, em santidade, mas que por sua própria falha, por sua própria corrupção, caíram em pecado, se afastaram do propósito de Deus quando eles foram criados. Mas eles são criaturas celestiais, como os santos anjos, só que caídos em pecado. E nós sabemos, pela palavra de Deus também, ainda que a Bíblia não nos fale detalhadamente sobre os anjos, mas sabemos do poder que os anjos têm. Podemos lembrar, se não me engano, quando Senaqueribe invadiu Judá, e o rei Ezequias rogou a Deus, Deus enviou um anjo que em uma noite matou 185 mil homens
do exército assírio. Uma noite, um anjo. 2 anjos cegaram todos os homens de Sodoma e Gomorra e fizeram a cidade ser consumida pelo fogo. E outros exemplos desse poder sobrenatural dos anjos são encontrados nas Escrituras, que vai muito além da nossa compreensão humana. E os espíritos imundos detêm grande poder, pois foram criados assim por Deus. Mas o que o texto nos diz? Que eles simplesmente, ao ver a pessoa de Cristo, se prostraram. Todo o poder daqueles espíritos imundos não era nada quando eles estavam diante da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao mesmo tempo que ele era um homem cheio de fraquezas como nós, e podia ser comprimido e apertado pela multidão, precisava ter até uma forma de escape, mas ao mesmo tempo ele era e é, sempre foi e sempre será, Deus eterno. E os espíritos imundos não podiam se conter perante ele. E tinham que se prostrar, se submeter a ele. E o nosso segundo texto, de igual forma, ele nos revela essas mesmas verdades. Também assim de forma bastante natural e despretensiosa. O texto bíblico nos mostra essas verdades profundas. Nos diz o texto que Cristo falou para os seus discípulos: vamos para a outra margem do Mar da Galileia. E eles, deixando a multidão que o seguiam, levaram Cristo ali no barco. E havia outros barquinhos com ele. O versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo. Homem perfeito. Nós temos que compreender isso, porque as Escrituras nos ensinam isso. O nosso amado Senhor Jesus Cristo se fez um homem perfeito. Ele tinha que dormir, como nós tínhamos que dormir, porque sua natureza humana cansava e ele precisava do sono. Ele precisava se alimentar como nós, senão ele morreria de fome. Nós vemos a sua tentação no deserto. Ele, sem alimento, ele ficou com fome, como qualquer um de nós ficaria. 40 dias, 40 noites é o limite do corpo humano para ficar sem alimento. E ele chegou à beira do colapso do seu corpo físico, da sua natureza humana. Mas mais do que isso, outras necessidades humanas a Bíblia nos revela, até mais difíceis de compreender, como Deus eterno se submeteu a elas. Por exemplo, o evangelista Lucas nos ensina, em Lucas, capítulo 2, versículo 52, assim, ele nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria. Aí podemos perguntar: mas ele não é Deus? Deus não é onisciente? Sim. E ele não deixou de ser Deus, e sua natureza divina não deixou de ser onisciente. Mas na sua natureza humana, que ele assumiu para nos salvar, ele precisou aprender. Ele nasceu como um bebê qualquer, como nós nascemos. Seu cérebro precisou se desenvolver. Sua mente precisou aprender, ele precisou aprender a falar. Porque ele se fez um homem perfeito. Um de nós. Uma música de Natal, que o Fernando Louvores até cantava, né? Um de nós. Menino Deus se fez. Deus se fez um de nós. Plenamente. Ele sentia a necessidade de orar ao Pai. Como homem, ele precisava orar ao Pai. Ele, como homem, se submeteu a Deus. Tanto é que, aqui, na sua encarnação, no seu ministério terreno, ele diz que
As obras que ele fazia que o Pai lhe concedia. Ou seja, isso foi parte do seu esvaziar. Ele não usava os seus poderes divinos para si mesmo. Ele só usava em obediência ao Pai para cumprir o propósito que o Pai lhe havia ordenado para essa vida aqui. Ele tinha seu poder, sempre teve, nunca deixou de ter, mas como homem ele nunca usou, a ponto de que lá no deserto ele passou fome 40 dias. Enquanto Deus não enviou os anjos para o servirem e saciarem sua fome, ele não usou o seu poder, mesmo quando tentado pelo diabo. Ele não usou o seu poder em seu próprio benefício. Quando na cruz, ele também não usou o seu poder. Porque se ele usasse, ele nem poderia ser crucificado. Deus não poderia ser crucificado, mas ali, Deus foi crucificado na natureza humana que Cristo assumiu. Porque ele se entregou. Ele, dono de todo o poder, dono de toda a glória, voluntariamente, deixou de lado todo o seu poder para, como homem, sofrer ali na cruz. E a pessoa divina do Filho de Deus passou por tudo isso. A pessoa eterna, o Filho de Deus que se fez carne, sofreu para nos salvar. Experimentou o que é a fome, a dor, como se diz, na pele, né? Porque ele tinha a pele para sentir. Que coisa sublime. E nós vemos esse texto aqui nos mostrando Cristo, Jesus, dormindo. Mas logo que seus discípulos apavorados o acordam, o que ele faz? Diz o texto. E ele despertando, homem perfeito, estava dormindo, precisou despertar. Homem completo. Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Deus perfeito. Um só versículo. Duas verdades a respeito da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus homem. Deus perfeito. Homem perfeito. Deus sempre foste, na glória além. Mas te tornaste homem também. E por que Cristo se tornou homem? Não é essa a parte, talvez, mais doce dessa história. Ele se fez homem para ser o homem perfeito que nós não conseguimos ser, que nenhum de nós conseguimos ser. Mas ele o foi como homem, numa natureza humana como a nossa. A sua pessoa divina, mas uma natureza humana como a nossa. Ele foi tentado e venceu a tentação como homem. Ele foi crucificado e suportou a cruz como homem. Para ser o homem perfeito, o servo de Deus perfeito, que nós, em nosso pecado, não conseguimos ser. E suportou a cruz para pagar o preço do nosso pecado. Porque em tudo ele se fez semelhante aos irmãos, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 2, nos fala desse propósito bendito da encarnação de Cristo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10 diz assim, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim como que santifica, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Deus se fez homem. A pessoa eterna do Filho se fez homem, para que ele fosse semelhante a nós. Pudesse cumprir a justiça que nós não cumprimos. Pudesse pagar o preço da cruz que nós não poderíamos suportar. O peso da ira divina. E pelo fato do seu sacrifício ser tão poderoso, pois foi o sacrifício do próprio Filho de Deus, ele pôde não só nos livrar da morte, mas ainda nos dar uma posição sublime de filhos de Deus. Como diz o texto aqui, que Cristo se apresenta a Deus e diz: eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Nós vamos aqui chamar de filhos de Deus, né? Descendência de Cristo, irmãos de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Esses são alguns dos termos para os quais a Bíblia designa os crentes. Porque o Filho de Deus se fez homem para que nós, miseráveis pecadores, fôssemos feitos filhos de Deus. E o texto nos diz algo sublime: ele não tomou os anjos, mas ele tomou a descendência de Abraão. Nós citamos os demônios, anjos que pecaram. E há uma verdade que nós devemos nos admirar. Deus nunca ofereceu perdão aos anjos. Eles pecaram e vão ter que arcar com o peso do seu pecado. Deus não tomou os anjos. Para eles não houve misericórdia, mas ele tomou a descendência de Abraão. Para os homens, ele deu misericórdia. E mais, não só livrou da morte, livrou do peso do pecado, mas também nos oferece uma condição muito melhor do que a que tínhamos quando fomos criados, pois fomos todos nós nascidos feitos à semelhança de Adão, criatura de Deus. Mas ao crer em Cristo, nós somos novamente nascidos à semelhança de Cristo. Homem perfeito, mas filho de Deus. E assim nos tornamos também filhos de Deus. Mas o texto é bem claro: ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Adão. É o que o texto diz? Não. A descendência de Abraão. Isso nos ensina uma verdade séria, mas inegável do Evangelho. Não é toda a raça humana que vai ser salva, mas só aqueles que são contados como descendência de Abraão. E a Bíblia nos ensina bem quais são esses, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 3, versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que depositam sua fé em Cristo, crendo nele. E isso é fundamental, como filho de Deus, Deus eterno, Deus perfeito, um com o Pai e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo um homem perfeito. Porque isso é essencial para a salvação. Ninguém pode ser salvo sem a fé nessa verdade. E crendo na obra da cruz de Cristo como plenamente suficiente para expiar os pecados, esse se torna, pela fé, descendente de Abraão, que é quem recebeu as promessas divinas. E, portanto, herdeiro das promessas, herdeiro
do mundo que está por vir e um descendente de Cristo, um irmão de Cristo, um filho de Deus. Só para a descendência de Abraão. Os que, na sua rebeldia, recusarem-se a depositar sua fé em Cristo, continuam sendo o que somos desde que nascemos, descendentes de Adão, um pecador, perdido. Que coisa sublime. Esse tema, eu confesso aos irmãos que ainda é um tema que muito me desafia. E a realidade é que vai desafiar pelo resto dessa vida. Não há como compreender em toda a sua totalidade essa verdade sublime do Filho de Deus que se fez homem também. Mas nós precisamos meditar nisso e permanecer firmes nessa verdade. Desde os primórdios da igreja, Satanás combateu essa verdade. Mas graças a Deus, Deus levantou homens fiéis para lutarem por ela. E cabe nós lutarmos por ela hoje também. É com tristeza que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas, muitas vezes, o nome de Cristo ser esquecido. Fala-se muito de Deus, disso, daquilo, e não se fala de Cristo. E como se chegará a Deus se não for por meio de Cristo? Ele é o único mediador. Somente Cristo. Muitos, creio eu, que professam serem cristãos, que creem na divindade perfeita de Cristo, na sua humanidade perfeita, são apenas professos, mas não creem isso de coração. E isso é essencial para a salvação. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Esse que crê realmente que Ele é o Filho de Deus, e se crê nisso, crê que a obra da cruz é mais do que suficiente, porque se o Filho de Deus morreu na cruz, o que mais é necessário? O que mais pode ser feito para completar essa obra? Quem crê nisso é salvo. Quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Que o Senhor abençoe essa meditação e que nós, irmãos, nos dediquemos a pensar nessas verdades sublimes, difíceis, mas sublimes, tão importantes para nós.